encontro do grupo Retina São Paulo e Retina Brasil. Bom dia a todos. Sou a Mariana Salles, quero agradecer muito o convite, Rodrigo, Júlia, Antonieta, doutora Juliana. É sempre um prazer estar aqui nesse encontro com vocês, já participo há tantos anos e é sempre para mim muito gratificante estar aqui e trazer um pouco de informações para vocês. Então, só para refrescar ou mesmo para informar as pessoas que não têm tanta familiaridade com essa doença, a doença de Stargardt é a mais frequente causa de alteração da região macular. A região macular é aquela responsável pela visão central, a visão de detalhes, a visão que permite com que a gente identifique as pequenas coisas, assim como letras, placas, né, o centro da visão. Então, a doença de Stargardt atinge essa região preferencialmente. Ela inicia os sintomas em torno dos 7 anos de idade, mas ela não é restrita a essa primeira infância. Ela pode iniciar com sintomas até os 40, 45 anos. Já pegou casos que têm o início da doença bem tardio. E então, as características do fundo do olho, da qualidade da visão e o teste genético consegue nos esclarecer sobre como que isso pode acontecer. Na evolução da doença de Stargardt, no fundo do olho vai aparecer aqueles pontos amarelos esbranquiçados, que a gente chama de flecks, e que tem uma característica bem clássica na presença da doença de Stargardt. E a evolução da visão central e a sua redução vai ter uma relação direta com as variantes genéticas, né, as mutações encontradas nos genes relacionados à doença e qual é a alteração que essas mutações exercem sobre a formação da proteína, que é aquilo que a Olivia explicou, né, que então vai interferir no funcionamento celular. Os principais genes relacionados à doença de Stargardt são o ABCA4, o ELAVL4, o PROM1 e o PRPH2. Quando a gente oferece ou sugere a realização do teste genético para um caso de uma alteração genética da retina, que é o que a gente está abordando, é justamente o que a Fabi explicou. Tentar entender dentro daquele trem, né, que é o gene, aonde está a alteração que está fazendo com que esse trem precise do mecânico ou do funileiro, enfim, ou precise ser aposentado e ser substituído. Muito bem. O teste genético, ele tem atualmente, dentro da genética em geral, funções, né? Ele pode ditar um tratamento, como por exemplo o RPE65 para o Luxturna, ou ele pode fazer um aconselhamento genético, quando a gente utiliza esse teste genético para esclarecer se essa doença é recessiva ou se ela é dominante, qual a possibilidade dela aparecer em outros indivíduos da família. Mas atualmente ele é importante para que o paciente com a alteração em determinado gene, com uma alteração em determinado trem, possa ser incluído numa terapia, que essa terapia pode ser, no caso da doença de Stargardt, pode ser uma medicação oral, pode ser uma terapia gênica, pode ser umas células-tronco, né? Então, o teste genético também vai permitir essa abordagem de cada caso. Para a doença de Stargardt, atualmente, não existe um tratamento aprovado, não existe nada que a gente ofereça de primeira mão como que vai interferir na progressão da doença. Porém, os estudos que abordam a doença de Stargardt estão relacionados à doença quando o gene ABCA4 está afetado. Então, o teste genético é importante para, sempre que eu tenho um diagnóstico de doença de Stargardt, clinicamente, ele me esclarecer se ela está, sim, relacionada ao gene ABCA4. Tendo feito o teste e identificado as variantes no gene ABCA4, e como a Fabi falou,
Muito bem, doutora, eu tenho as minhas 2 variantes dentro do gene ABCA4. A senhora pode, então, me incluir em algum protocolo de pesquisa que permita a inclusão de brasileiros ou que esteja sendo feito aqui no nosso país? Não é bem assim. A gente precisa certificar de que essas variantes estejam sendo herdadas, um trem da mãe e um trem do pai, e os 2 com as variantes dentro de cada trem. E isso é importante para a conclusão do diagnóstico molecular. Aí tudo aquilo que a Fabiana explicou sobre as angústias e as necessidades e como a gente gosta de sempre concluir um teste molecular. Diante desse conhecimento, então, os pacientes podem ser direcionados aos protocolos de pesquisa para a doença de Stargardt, com um teste genético conclusivo. Muito bem. O gene ABCA4 é um gene que age dentro dos fotorreceptores, dos cones, dos bastonetes. Ele tem uma função muito específica nessas células. E quando ele está alterado, todo o processo bioquímico celular do ciclo visual produz o que eu costumo chamar que a gente chama assim de lixos da célula, que precisam ser degradados para que essa célula tenha saúde e possa continuar funcionando bem. A vitamina A, ela é uma vitamina que faz parte do ciclo visual. E quando o gene ABCA4 não está funcionando direito, o ciclo visual fica alterado e esse lixo, esse produto da degradação da vitamina A que está ativa no ciclo visual, esse produto se torna tóxico às células da retina. Então, a terapia oral, que é aquela medicamentosa que está em estudo, ela tem o objetivo de diminuir ou interferir de forma que esses produtos do evento bioquímico celular diminua o dano ou reduza o efeito do dano desses produtos bioquímicos dentro da célula. E dentro dessas terapias orais que vão interferir nessa cascata do ciclo visual, vamos usar assim, nós temos 3 principais estudos, são 4 estudos, mas os 3 principais estudos eu vou abordar agora com vocês. Então, o principal objetivo, vamos pensar assim, praticamente, o principal objetivo da terapia oral é diminuir o dano da lipofucsina, que é a responsável por aqueles flecks, aqueles pontinhos amarelados que eu falei no começo. E essa lipofucsina, quando acumulada nas células da retina, ela vai fazer uma cascata de degradação. Essas células vão parar de funcionar, vão perder a sua função, vão degenerar e por isso a visão vai reduzindo. Então, a medicação oral tem esse objetivo de interferir na produção ou na estabilidade desse produto celular. Existe um laboratório chamado Acucela que está fazendo uma terapia oral, que está pesquisando, né, uma medicação chamada Mixustat, que tem justamente essa função de interferir na ação da proteína, do gene específico formado pelo RPS65 que fica lá no epitélio pigmentado. Quando a gente fala de genética, os genes eles conversam entre eles. Então, por mais que a gente tenha uma alteração no ABCA4 e essa alteração no ABCA4 ele cause um problema tóxico para as células, as medicações podem agir em vias que conversem com a via em que esse gene atua. Porque dentro da genética é um mecanismo, né? Tudo vai se conversando para que aquela célula tenha a melhor função. Então, o Acucela, ele tem o objetivo de reduzir esses produtos, o fator tóxico desses produtos do ciclo visual, para que não tenha uma perda celular tão rápida dentro da história da própria doença. Então, ele tem o objetivo de lentificar o mecanismo de evolução da doença.
ele não reverte a doença, né, e também não estabiliza, ele melhora, ele reduz a sua progressão. Esse protocolo de estudo, felizmente, pelas parcerias que a doutora Juliana tem todos esses anos, ele vai ser iniciado aqui no Brasil. A gente ainda não está prevendo uma data específica para isso, mas os papéis estão em andamento e a gente espera que logo a gente consiga dar início a esse protocolo aqui junto da Unifesp. Outra terapia oral, que é outra medicação que está sendo estudada para o tratamento e controle, vamos dizer assim, da doença de Stargardt, feito por um laboratório chamado Alkeus. Essa medicação é um tipo de vitamina A alterada, não é essa vitamina A que a gente tem na alimentação, nos suplementos, essa vitamina A normal. Ela é uma vitamina A alterada, que ingerida ela vai reduzir, ou melhor, vai produzir uma menor quantidade desses produtos tóxicos celulares. Então, reduzindo a toxicidade celular, espera-se que essas células tenham uma viabilidade por um maior tempo. Então, ela também estabiliza a doença, ela tem o objetivo de reduzir a sua progressão, não melhora, né, a visão que se tem, mas ela tem esse objetivo de deixar o mais estável possível. E apesar de ser uma vitamina A alterada, ela não interfere no funcionamento próprio da retina, né? A retina tem o seu funcionamento mantido, a única coisa é que quando ela vai formar esses produtos que degradam as células, eles são de menor toxicidade. Uma terceira droga em estudo chama ferritinide, por um terceiro laboratório, chama Sirion Therapeutics. O objetivo desse estudo é usar uma vitamina A sintética para que no ciclo visual, quando estiver, né, fazendo o processo do ciclo visual bioquímico, essa vitamina A sintética não produza essas toxinas que vão levar à morte, à disfunção das células da retina. Então, esses são os 3 principais estudos em protocolo para tentar encontrar uma medicação oral que interfira positivamente na evolução da doença, que é uma forma de controlar a sua evolução. Outro estudo para a doença de Stargardt relacionada ao BCA4 é a terapia gênica. Assim como a Fabiana explicou, que a terapia gênica tem o objetivo de substituir o trem inteiro. Então, é aqueles 2 trens, né? Um trem que veio da mãe e um trem que veio do pai, e os 2 têm um problema e que e esse problema que os 2 trens apresentam não permitem que eles caminhem pelos trilhos, né? Não produza aquela proteína de forma adequada e fazendo com que tenha todo esse processo do ciclo visual. Então, a terapia gênica vai colocar um trem inteiro. Em várias palestras a gente já conversou a respeito das dificuldades relacionadas ao gene BCA4, porque ele é um gene muito grande, os vetores que se usam para colocar esse trem dentro das células da retina têm bastante dificuldade de carrear esse gene completo. Então, para a gente conseguir colocar esse gene completo dentro da retina, o vetor que a gente usa se chama lentevírus. É um vetor que já tem bastante controle, já está sendo feita o processo do protocolo para terapia, mas ele tem um caminhar um pouquinho diferente daquele vetor, que é um adenovírus, que foi usado no Luxturna. Então, para vocês verem como as dificuldades são bem individuais, né? Quando aprovou-se o Luxturna, pensava assim, agora as terapias gênicas vão facilitar para todos os outros genes. Quando a gente pensa no ABCA4, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o vetor viral é diferente, o mecanismo é diferente. Quem está fazendo a terapia gênica em protocolo para doença de Stargardt é o StarGen, é um projeto que se chama StarGen. Ele está em fase de segurança ainda, que está testando qual o dano que
que a infusão de um lentivírus dentro da retina pode causar ao organismo como um todo, testando tolerância e eficácia nos seres humanos. Uma outra linha de pesquisa para a doença de Stargardt é a terapia com células-tronco. A terapia com células-tronco tem o objetivo de repor uma célula que não existe mais, né? Então, com a degeneração da retina, as células do epitélio pigmentado da retina e os fotorreceptores, eles vão se degradando. E então, essas células não estão mais presentes ali na retina. Como a Fabiana explicou, para a gente fazer uma terapia gênica, eu preciso que a célula exista, porque aquele gene precisa trabalhar ali. Já a terapia celular tem o objetivo de colocar uma célula nova e que vai ter aquela função que foi perdida. Esse estudo está caminhando, está sendo feito, está caminhando, mas a passos lentos, porque o domínio da anatomia das células da retina é um pouquinho complicada, mas já nesses anos todos muita coisa já evoluiu e é uma terapia que, assim, para o futuro ela pode ser sim promissora. Um dos braços da terapia celular foi feito aqui na Unifesp, já faz uns 2 anos, e os casos estão em acompanhamento. É um procedimento cirúrgico, né? Como também a terapia gênica é um procedimento cirúrgico. Muito bem. Porém, quanto mais a gente conhece sobre a doença, mais segurança a gente tem para saber aonde a gente deve agir. E existe um estudo que chama ProgStar, que já incluiu mais de 365 pacientes, que tem justamente esse objetivo, de entender como a doença se comporta, qual é a evolução, qual é a relação de cada visão, cada fundo de olho, cada retinografia, cada mapeamento de retina com o gene que a pessoa possui. Isso já esclareceu bastante para nós sobre casos mais leves, como aqueles que às vezes ficam com uma perda muito discreta durante toda a vida, casos um pouco mais dramáticos em que a visão periférica pode ser atingida. Então, quanto mais a gente estuda sobre a evolução da doença, consegue entender qual é a relação das variantes genéticas com aquela manifestação clínica, isso vai permitindo que os estudos de tratamento andem de forma assim a gente poder vislumbrar mesmo um bom resultado terapêutico. É isso que eu tinha para trazer sobre as atualidades do tratamento para a doença de Stargardt. Eu vou ficar aqui no finalzinho, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo. Tá bom?